Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, o vídeo de hoje, né, a nossa aula de hoje, nossa aula número 6, na verdade, ela é um complemento do nosso vídeo anterior, né, da nossa aula 5, que foi uma aula de revisão para a V1, que é a nossa primeira avaliação, né, do ano, do bimestre, enfim. Seguindo essa linha, hoje nós iremos revisar novamente, né? Semana passada foi um vídeo mais geral do capítulo da prova, lembrando que o capítulo dessa avaliação é o primeiro capítulo, né, do primeiro volume, a Era Moderna, e ele foi, né, um vídeo mais de uma visão geral, e o vídeo de hoje nós iremos focar mais em pontos específicos, né, visando sanar, né, qualquer dúvida que possa ter ficado aí pelo meio do caminho. Só para a gente dar uma relembrada no conteúdo, não cair de paraquedas assim na aula de hoje, esse capítulo, né, primeiro capítulo, a Era Moderna, ele vai abordar alguns temas como o próprio conceito de modernidade, né, a questão política desse momento, qual é o tipo de governo, qual é o tipo de economia adotada por esses governos, né, da modernidade, né, a própria noção de formação dos países, né, é nesse momento que os estados nacionais modernos começam a surgir, ou seja, os países propriamente dito começam a surgir, porque antes eles, na verdade, eram um conjunto de reinos, principados. É nesse momento, né, nesse período da chamada Idade Moderna, que o que a gente entende hoje como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, enfim, vão se tornar realmente países, vão se tornar unidades territoriais centralizadas na figura de um rei, né? E é nesse momento, então, que vão surgir, né, as monarquias absolutistas, né? E aí a gente precisa lembrar que monarquia absolutista é exatamente esse governo onde o monarca, né, centraliza o poder absoluto das decisões de todo o reino nas suas mãos, né? E, obviamente, se ele centraliza tudo nas suas mãos, né, ele não está falando só de política, ele está falando também de economia. E aí a principal forma econômica desse estilo de governo, né, que é a monarquia absolutista, era o mercantilismo, né? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, né? Cada país vai adotar ali a prática econômica que achar melhor para o seu reino, mas algumas dessas práticas são quase que unanimidade dentro dessas monarquias, né? Como é o caso, por exemplo, dos monopólios, né? O monopólio significa exclusividade, ou seja, somente um determinado grupo de comerciantes podem negociar o trigo do meu reino ou os tecidos do meu reino, e isso é monopólio, é dar a exclusividade de um determinado comércio para um determinado grupo de comerciantes, obviamente. E que comerciantes são esses? São os burgueses, né? Um grupo social que está crescendo muito nesse período e que, obviamente, vai ter a sua contribuição, né, nesse fortalecimento da figura do rei, né, nesse absolutismo monárquico. Lembrando que o rei, ele não fica forte, vamos dizer assim, centralizador absoluto, né, da noite para o dia. Na Idade Média, por exemplo, que é anterior à Idade Moderna, o rei praticamente não tinha poder de ação. Os senhores feudais é que dominavam, né, ali a política e a economia dos reinos. Por que isso muda, né? Como esse rei fraco passa a ser um rei
forte na modernidade, né? O rei fraco da Idade Média passa a ser o rei forte da Idade Moderna. Por quê? Um conjunto de fatores vai fazer com que esse rei comece a agregar poder, né? A burguesia, como eu havia falado ainda há pouco, vai ser um grupo social que vai ajudar muito no fortalecimento desse rei, né? Mediante que eles vão fazer meio que um acordo ali, né? O rei vai começar a fazer leis que vão beneficiar o comércio, enquanto isso a burguesia vai financiar, né? O fortalecimento desse rei, como, por exemplo, vai bancar um exército permanente para esse rei, né? Através, obviamente, dos seus impostos. E também a própria nobreza, né? O enfraquecimento da nobreza vai fazer com que o rei centralize o poder, que ele pegue o poder que antes era distribuído nas mãos dos senhores feudais, que são nobres, né? Esse poder vai sair das mãos desses senhores feudais, dessa nobreza feudal, e vai para as mãos do rei, né? Que vai centralizar esse poder. Então, se a gente puder eleger aí 2 grupos sociais importantes na formação desse poder monárquico, é a nobreza que se enfraqueceu e a burguesia que se fortaleceu, né? Sendo assim, esses 2 grupos, um em queda e o outro em ascensão, ou seja, um em queda e outro em subida, vai gerar ali um fortalecimento do rei, né? E os 2 primeiros países que conseguiram conseguiram se formar, né, conseguiram se centralizar, foram Portugal e Espanha, né? E isso acontece muito em função ali das chamadas lutas de reconquista. A Península Ibérica, que é onde fica, né, localizado Portugal e Espanha dentro da Europa, por cerca de aproximadamente 800 anos foi dominada pelos chamados mouros, né? Que são árabes muçulmanos dali do norte da África, que ocuparam aquela região por muito, muito, muito tempo, né? Deixando ali contribuições valiosíssimas, tanto para a cultura, quanto para a arte, arquitetura de portugueses e espanhóis. Mas Portugal e Espanha vão conseguir se formar como países, 2 reinos católicos, né? 2 reis católicos que vão expulsar os muçulmanos, os infiéis, né? Do seu território, e vão, com isso, formando os seus respectivos países. Beleza? Bem, como Portugal e Espanha foram os primeiros a se centralizar, né? Eles também foram os primeiros no grande movimento, né, do período, né, da Idade Moderna, que foi as grandes navegações, ou expansão marítima, enfim, né, pode ser encontrado com esses 2 nomes, que, na verdade, era a busca por novas rotas, né, comerciais para as especiarias. Né? Lembrando que as especiarias, elas não eram pura e simplesmente tempero, né? Elas tinham diversas funções, inclusive temperar, né? Inclusive dar sabor, mas elas serviam como remédio, não só para tratar doenças, como também para prevenir doenças, né? Então, elas tinham ali uma função nessa sociedade importantíssima, eram valiosíssimas. E na busca por essas especiarias, Portugal e Espanha, eles vão se lançar ao mar, né, rumo ao desconhecido, atrás dessas especiarias. Lógico que esse não é o único motivo, né? A questão da expansão da fé cristã também é um outro motivo. Nunca se toma uma decisão tão grande de se lançar rumo ao desconhecido, como eu falei, por um único motivo. Bem, sendo assim, né, Portugal e Espanha vão iniciar esse projeto, cada um com o seu jeito diferente, né, com a sua rota diferente. Portugal, que é o primeiro, vai fazer o chamado périplo africano, né, que é navegar ali circulando, né, não é nem circulando, indo ali, como é que eu posso dizer, fazendo a costa, né, beirando a costa da África,
até chegar ao Oriente. Já a Espanha, ela vai adotar ali a ideia do Cristóvão Colombo de navegar rumo ao Ocidente para chegar no Oriente, porque a Terra é redonda, né? Então, se tem essa ideia. A única coisa que Cristóvão Colombo não sabia é que no meio do caminho tinha um novo mundo, né? A América, mais tarde recebeu esse nome de América, né? E sendo assim, se descobriu um território novo que foi alvo ali de disputa, né, entre Portugal e Espanha. Vários acordos, vários tratados foram assinados entre os dois países, né? Mas o definitivo, né, entre aspas, porque ele não foi respeitado por muito tempo, foi o Tratado de Tordesilhas, né, que dizia que as terras a 370 léguas, né, das ilhas de Cabo Verde seriam divididas, né, entre Portugal e Espanha, né? No caso, o oeste ficaria para a Espanha, o leste ficaria para Portugal, enfim, mas que essas novas terras descobertas seriam divididas entre esses dois países, né? O Papa intermediou esse acordo, né? Uma vez que era interesse da Igreja, né, manter ali a harmonia entre os dois reinos católicos, e assim a Igreja ganharia fiéis de ambos os territórios descobertos. Bem, sendo assim, pessoal, eu fiz aqui um apanhado, né, dos tópicos principais do capítulo, e aí o que a gente precisa dar uma atenção especial é exatamente, por exemplo, o que é o conceito de modernidade, né? O que é modernidade para os historiadores? É um momento ali de ruptura, né, do antigo, né, com o novo, né? Isso é importante que vocês tenham em mente, né? Romper com o passado, isso é bem importante a gente lembrar, né, que tem esse tom, essa ideia, né? Outro ponto que a gente precisa ter em mente é os grupos sociais que vão fortalecer esse rei, né? Nobreza e burguesia, comentamos aqui sobre isso, né? A questão das especiarias, né? Por que também que Portugal vai ser o pioneiro nas grandes navegações, e isso tem muito a ver com a questão geográfica, com o fato de Portugal ter sido o primeiro a se formar como país, né? A questão da experiência já de navegação herdada, por exemplo, dos muçulmanos, né? Tudo isso é bem importante a gente ter em mente, né? A questão do Tratado de Tordesilhas, saber qual rota foi adotada por Portugal e qual rota foi adotada pela Espanha. Bem, pessoal, é basicamente isso. Eu realmente espero ter relembrado os pontos principais do capítulo com vocês, e até a nossa próxima aula, que aí sim já será com conteúdo novo, já será visando a nossa próxima avaliação. Mas façam com calma, eu tenho certeza que a nota será excelente. Grande beijo, tchau, tchau.